Hoje tem uma receita super saborosa de um bolo sem glúten e sem lactose, caramelizado com banana e que dá para você substituir aí pela fruta da sua preferência. Quem prepara pra gente e mostra o passo a passo é a chefe Júlia Rocha. Vocês pediram uma receita de um bolo sem glúten e sem lactose. A gente foi atrás e bateu aqui na Júlia Rocha e ela vai preparar pra gente então um bolo bem diferente aí para você que tem intolerância, né, Júlia? Hoje em dia a maioria das pessoas evita até comer glúten e lactose, né? E essa receita aqui tem uma historinha, conta pra gente. Essa receita é de uma chefe lá de Minas, a Nanda Carneiro. É uma querida, uma jornalista que acabou virando chefe. É uma pessoa muito gostosa da gente ouvir falar. Eu já usei algumas vezes aqui em casa, já fiz para alguns clientes e ela sempre deu certo. Aliás, as receitinhas dela, para quem tem esse problema de intolerância ou quem quer consumir menos glúten, menos lactose, ela adapta muitas receitas do dia a dia, adapta muitas coisas gostosas para esse tipo de público que tem a restrição ou que simplesmente não quer consumir o glúten e a lactose. Aqui tem alguns segredinhos que a Júlia vai passar pra gente, né? Aqui é com relação à farinha, né? A farinha que eu estou usando nessa receita é a farinha Zaya, é a farinha de mandioca. É uma farinha de mandioca bem fininha, tá? Que substitui em quase todas as receitas de 1 para 1 a farinha de trigo. Eu estou usando ela hoje, essa farinha aqui a gente encontra nas casas de produtos naturais. Mas se você quiser, eu estou usando 160 gramas dela. Se você não tiver ou não encontrar a Zaya na sua cidade, você pode usar 80 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de fécula de batata e 40 gramas de polvilho doce, no lugar da Zaya, ou 160 gramas de Zaya. A Zaya a gente encontra em casas de produtos naturais. Isso. E aqui tem um segredinho também do açúcar. Aqui nós vamos usar o açúcar demerara, tanto para a massa do bolo quanto para o caramelo do bolo. A gente vai usar o demerara, só que a gente vai pulsar esse demerara no liquidificador. Ele vai ser pulverizado, porque ele vem como uns cristalzinhos, né? Então a gente fazer um açúcar mais fininho, que fica mais fácil de caramelizar e ele não dá tanta textura diferente, dá mais estrutura, aliás, no bolo. A gente vai pulsar no liquidificador para fazer como se ele fosse um açúcar refinado mesmo, só que é o demerara. E você vai usar esse açúcar tanto para fazer o caramelo como para massa? Como para massa. Tá? E o que a gente vai precisar então de ingredientes para fazer esse bolo? Tá, então nós vamos precisar de 3 ovos grandes ou 4 pequenos, mais ou menos 180 gramas de ovos. Nós vamos precisar de 160 gramas de manteiga ghee, 160 gramas da farinha Zaya, 160 gramas de açúcar demerara pulverizado, 20 gramas de farinha de amêndoa. Tem uma coisinha aqui também que tu me falou da farinha de amêndoas, né? A farinha de amêndoas, ela é importante. Mesmo que você use as outras 3 farinhas ou a Zaya, tem que entrar 20 gramas de farinha de amêndoa, porque ela vai trazer mais umidade, ela tem gordura, ela vai trazer umidade ao bolo, porque essas farinhas, normalmente, elas ressecam um pouco a receita. Então, você tem que ter uma gordura a mais, além da manteiga, né? Então tem que usar essa farinha Tem que usar. Se você, de todo caso, não achar, você coloca mais um tiquinho de manteiga. Aí coloca mais umas 50 gramas, 40 gramas de manteiga. Aqui a gente tem 5 gramas ou uma colher de sopa rasa de fermento em pó químico, uma pitada de sal, 3 ou 4 bananas, depende do tamanho da sua forma, para você forrar a forma caramelizada. Aí a gente vai ver a quantidade, né? Essas são pequenininhas e ela falou, eu achei que era branca, mas é caturra. Essa é a caturra, eu prefiro a caturra, põe mais docinha. E a baunilha é opcional, tá? Você não precisa pôr a baunilha, mas eu gosto. Então... O caramelo, depois de pronto, você colocou aqui na forma. Isso, eu coloquei. Eu já fiz isso aqui, gente, coloquei numa forma daquela de alumínio e que ela abre. Derramou todo o caramelo no forno, não dá certo, não né, dá certo. Julia? Se for usar a forma de alumínio, tem que ser a forma inteira, não pode ser a de remover, fundo, né? E se no caso for a forma de alumínio, você pode fazer o caramelo já dentro da própria forma, leva ao fogo na forma. Como eu não tenho, todas as minhas formas de alumínio são de fundo removível, eu fiz numa refratária. Então eu fiz o caramelo no fogo e depois coloquei dentro da forma e girei para ele cobrir até as paredes. Tem que ficar coberto as paredes, tá? Porque a gente não vai untar ela, nós vamos usar o caramelo que vai ajudar depois o bolo a sair da forma. Então o segredo também é tirar esse bolo quente. Não pode deixar esfriar. Se deixar esfriar, você nunca mais vai conseguir tirar. Vai ter que comer o bolo de colher daí, tá, gente? Vamos acompanhar agora o passo a passo? Então vamos à nossa receita. Eu vou começar explicando o caramelo. Eu já caramelizei essa forma e foi feito com 200 gramas de açúcar demerara pulsado, tá? Para ele ficar bem fininho.
e 100 gramas de água. A gente colocou numa panela, sem mexer, em fogo baixo e deixou atingir a cor âmbar ou esse cor dourado. Assim que ele atinge a cor, a gente derrama na forma e já gira a forma para ele grudar todo nas paredes, porque as paredes têm que estar todas bem cobertinhas com o caramelo. Com a forma caramelizada, nós vamos cortar as bananas perpendicular e forrar o fundo da forma com as bananas. E agora nós vamos fazer a massa, que é um processo bem simples e a gente vai dividir em duas etapas. Vamos bater o açúcar e a manteiga até formar um creme bem fofo, incorporar os ovos batendo sempre um a um e depois a gente vai misturar delicadamente a farinha, a baunilha opcional, por último o fermento e a pitada de sal. Eu acrescentei a farinha Zaya aqui na mistura de ovos, manteigas e açúcar e estou batendo na mão. Se você quiser, você pode bater na batedeira. Eu prefiro fazer na mão porque é uma massa bem macia, não é pesada. E na batedeira essa farinha muito fina levanta uma fumaça enorme na cozinha. Então eu prefiro fazer na mão. Mas se você quiser, não gostar de bater na mão, pode bater na batedeira tranquilo. Aí põe um paninho em cima da batedeira para a cozinha não virar uma fumaça de farinha. A nossa massa já está pronta, né? Coloquei na forma já caramelizada com as bananas. Vocês viram que a massa fica bem firme, mas ela fica aveludada, macia, bem aerada, tá? Agora esse nosso bolo vai para o forno, que já deve estar aquecido, tá? 10 minutinhos antes, no mínimo, esse forno pré-aquecido 180 graus. E ele vai ficar lá dentro de 20 a 25 minutos, até dourar a superfície. Gente, se vocês tivessem noção do cheiro que tá nessa cozinha, é imperdível. Esse cheiro do caramelo deixa a gente aqui com água na boca, né, Júlia? É claro que a gente vai provar esse bolo. Conta pra mim e passa pro telespectador o único segredinho que tem nesse bolo. Bom, é um ponto do caramelo, né? Você pode deixar o caramelo mais escuro ou mais clarinho, conforme você gosta, né? E também o forno pré-aquecido, pelo menos 10 minutos, é fundamental. Júlia, quero te agradecer. Gente, eu ligo para ela e digo assim, Júlia, preciso de uma receita assim, assim, assado. Ela prontamente abre as portas aqui da casa dela e nos recebe sempre com tanto carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho e a lembrança que você tem sempre comigo. Se vocês quiserem, gente, fazer essa receita, aproveitem aí e façam em casa, porque realmente é uma delícia.